7h48. Deve acontecer nesta terça-feira a primeira reunião entre Flávio Bolsonaro e representantes do PL, depois dos vazamentos dos áudios entre Flávio e Daniel Worcaro. Lívia Braz com os detalhes, Lívia. Joana, essa reunião vai ser fechada e tem como objetivo justamente ouvir as explicações de Flávio Bolsonaro e também definir aí as estratégias para conter esse desgaste político que foi causado justamente nesse momento de pré-campanha. Segundo os parlamentares da oposição, a intenção também é reforçar o discurso, pela instalação da CPI do Banco Master e demonstrar aí uma unidade dentro do partido. Ainda hoje, Flávio também participa de um almoço com o bloco da oposição no Senado, que é o chamado Grupo Vanguarda. E aí a gente contextualiza, lembra para o nosso ouvinte, que na semana passada o senador Flávio Bolsonaro, ele confirmou aos aliados que mantém a pré-candidatura ao Palácio do Planalto com o apoio do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que teria pedido ao filho, abre aspas, aguente firme, diante de toda essa crise que ele vem enfrentando desde a semana passada. Inicialmente, Flávio Bolsonaro tinha negado qualquer relação, qualquer ligação com o Daniel Worcaro, só que ele voltou atrás, depois da divulgação das conversas entre ele e o banqueiro, o ex-banqueiro. Bom, o senador também admitiu que procurou o empresário para pedir 134 milhões de reais destinados à produção do filme sobre a vida de Jair Bolsonaro. Flávio diz que não revelou antes o contato dele com o Worcaro justamente por conta de um acordo de confidencialidade e diz que buscava recursos privados para financiar esse projeto do filme. Obrigada, Lívia, pelas informações. E agora essa discussão, essa reunião, ela deve ficar ainda mais quente depois da divulgação da pesquisa Atlas. Agora há pouco, pesquisa quentinha. Flávio Bolsonaro teve uma queda de 5,4 pontos percentuais em poucas semanas na mesma pesquisa. E quem se surpreende com esse tombo, A família Bolsonaro, que construiu uma identidade política em cima do discurso anticorrupção, da promessa de combater o sistema há tantos anos, de representar uma ruptura depois de escândalos como Mensalão, como o Lava Jato. Muitos brasileiros confiaram e muitos confiam nessa narrativa, mas a pesquisa, ela indica que uma parcela importante do eleitorado começa a enxergar algumas contradições que se tornam difíceis de sustentar depois da divulgação desses áudios, porque não dá para Flávio Bolsonaro, o senador, afirmar categoricamente que nunca teve uma relação com Daniel Worcaro e depois surgirem áudios e mensagens cuja autenticidade foi confirmada pela Polícia Federal, é importante dizer isso, mostrando não apenas o contato entre eles, mas a proximidade, a articulação, a intimidade entre os dois. É um discurso que não bate com a realidade e tem um ponto especialmente delicado para o bolsonarismo aqui na pesquisa, que é o seguinte: Jair Bolsonaro sempre conviveu com uma rejeição muito alta, mas o ex-presidente tinha uma característica muito própria, que era uma base muito fiel, muito mobilizada, que era capaz de compensar essa rejeição, esse desgaste político nas urnas, que é onde importa. Flávio Bolsonaro, pelo menos até aqui, não mostra que herdou essa mesma força de mobilização. Pode ser que ele não tenha adquirido aquela transferência automática do capital político bolsonarista, do pai. E os números, eles mostram isso. 52% de rejeição agora nessa pesquisa, que é a maior da pesquisa. E ele não consegue, então, um teto eleitoral competitivo igual ao do pai, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso também ajuda a entender porque que alguns setores da própria direita ainda olham e continuam olhando, para nomes como Zema e Caiado com muita animação. E esse é, então, um grande episódio da pré-campanha eleitoral que vai mudar os rumos das discussões, e hoje haverá a reunião de Flávio, de outros políticos do PL, para entender como é que vão lidar com essa crise nos próximos meses até as eleições.